Provérbios 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão a externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte, e segundo imagina uma alta muralha, antes da ruína gaba-se o coração do homem. É diante da honra, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultice e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O que acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos, sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. Ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei. Mas seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo às contendas da esposa. As contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre.
Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência, repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é quem envergonha e desonra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os justos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos insensatos. Provérbios 20. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como é bramido do leão, como o bramido do leão é o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Como águas profundas são os próprios propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade. Felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpei estou do meu pecado? 2 pesos e 2 medidas, uns e outros são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dar a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás. Do teu próprio pão nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador por outro, e por penhor aquele que se obriga por estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente, e é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preserva o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos
as suas cãs. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto. Provérbios 21. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei. Na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos os arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa, na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o perdão. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato o desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo o dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra a dureza do rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra a vida.
são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho dos perversos. O que guarda a sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele que é contra quem o Senhor cairá nela. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associe com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, por que arrisca perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Provérbios 23. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes e perderás as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezarás a sabedoria das tuas palavras. Não remova os marcos antigos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará
a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não serás frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá os trapos do homem, de trapos o homem. Ouve a teu pai, que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, quem gerar a um sábio nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar para quem são os ais. Se espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e pisará como o brasilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber.